Esse livro é a sua história, né? Na realidade, esse livro deveria ter sido o primeiro, né? Eu já escrevi 8 livros, esse, pela lógica de acontecimentos, deveria ter sido o primeiro. Mas eu achava que eu ainda não estava pronta, né? Então, nos outros livros eu discutia temas filosóficos, ligados aos aprendizados que eu tive com as minhas iniciações. Suas iniciações, iniciações no quê? Vamos abranger. Eu nasci paranormal. Isso foi descoberto por minha família, quando eu tinha... Quer dizer, foi descoberto por uma professora Olívia, lá em Jequié, onde eu nasci, na Bahia. E minha família eram todas de ateus, ateu comunista. Meu avô fugiu, né, na década de 60, para não ser perseguido, essa história toda. Foi muito difícil de reconhecer, né? Não, ele não foi difícil, porque como ele não tinha assim, um cunho religioso, ele era um filósofo por excelência. Então ele lia Platão, ele lia Sócrates, ele lia... Picaro, enfim, uma série de filósofos que descreviam o que eram pessoas que tinham acesso ao inconsciente coletivo. Então, meu avô lia Jung, lia Freud, e ele passou isso para a minha família. Agora, não houve uma leitura, assim, imediata, religiosa sobre o que estava acontecendo comigo. Até então era científica, assim. Sempre foi, né? Acho que ciência e fato é o homem, né? O homem é um objeto de estudo da ciência, né? Ciência não é finita. Eu não consigo separar muito como as pessoas conseguem. As fotos que a Roberta se refere são de processos que eu passo com abertura de chakras. Essa foto, por exemplo, quando aconteceu... Você tinha quantos anos nessa foto? 25, 26, uma coisa a assim. carinha de menina. Eu não sabia nem o que tinha acontecido. Né? E essa foto existe porque pessoas fizeram questão de registrar. Só que o fato continuou se repetindo, né? 4, 5 vezes por ano. Isso é uma coisa, é um acontecimento natural do seu corpo? Totalmente natural. Totalmente natural. Né? A gente percebe que em alguns períodos há uma tendência a repetir. Né? Por exemplo, Semana Santa. De tanto acontecer, você acaba 20 anos, 22 anos. Então eu vou catalogando datas, eu vou catalogando período, o que acontece, quanto tempo dura, como eu me sinto, né? O que está acontecendo no coletivo, o que está acontecendo no mundo, na humanidade, naquele momento. Então eu comecei, né, a partir do 4º ano dessas aberturas de chakras, eu resolvi chamar assim. Abertura de chakras? Eu resolvi chamar assim porque foi o único rótulo que eu achei que não carregava palavras de outras religiões para que não viessem as pessoas confundir. Intitulam de chagas de Cristo, né? Isso, mas pois é. Não é necessariamente isso, né? Inclusive porque a Ralu tem algumas marcas que não são necessariamente as chagas de Cristo. Olha, eu não posso nem dizer isso a você porque também são. Também podem ser. Também podem ser. Há um livro que fala, mas eu só queria deixar claro para você que eu não estou preocupada assim, se é estigma, é meu. Agora está acontecendo comigo, eu sou responsável por ele, né? E o que é que eu vou fazer com isso? E o importante é você saber o porquê. Exatamente, o porquê como se relacionar com isso, claro. Eu preferia até falar de abertura de chakras para não carregar exatamente essa imagem, não é, de estigmas, que foi uma coisa divulgada pela época medieval, na época da Inquisição, inclusive, né? E eu aprendi a chamar abertura de chakras. São processos que acontecem, e totalmente natural. E naquele momento eu canalizo informações. Eu fico muito tempo fora de mim, muda a minha alimentação. É um período realmente muito forte. E o que é que vem acontecendo junto com esses acontecimentos, né? Então, por exemplo, se o relógio está ali, o relógio para. Né? Se o celular está ali, ele para, ele não funciona. Dá interferência na luz, na eletricidade. As pessoas que estão perto sentem muito bem-estar. Tem umas até que dormem naturalmente, né? Entram em sono profundo. E cada vez... Né? Energia pura. E cada vez que eu tive esse processo, aconteceu um livro, né? Me vinha um tema e eu senti a necessidade de desenvolver. Nesse último processo que aconteceu agora, que foi longo, um dos mais longos da minha vida, foram 5 meses, pra você ter uma ideia, eu compus 70 músicas, né? E foi como eu estou lhe dizendo, né? Foi acontecendo e eu fui prestando mais atenção o que é que o fenômeno trazia do que propriamente o fenômeno. Né? Na época eu procurei psiquiatra para ver se eu não era doida, fui, contei, porque você tem que buscar um dado de realidade, né? Então esse livro Clandestina conta todas essas suas situações, sua história de vida, Chakra, né? Uma história real, que é um livro feito pela Ediouro. Esse Chakras foi anterior ao Clandestina. Foi anterior, mas eu não fiquei satisfeita. Você escreveu 8 livros, né? Já 8 livros. Todos publicados? Tem
Caminhos de um Aprendiz, publicado pela Record, tem Plano e Verso, publicado pela Record, Meditando com a Consciência Suprema, também pela Record, Sonhos Cabalísticos, pela editora Elevação. Gente, não é esforço de decorar e todos os seus livros, assim, é com a sua consciência real, não é nada assim psicografado, é a sua consciência exatamente. Ali, dizendo sobre... Isso é sim, né? No período das aberturas, no período que eu estou no momento mais místico, mais espiritual, eu estou vivendo toda uma situação ali. Depois eu volto e vejo daquilo que eu vi, daquilo que eu percebi, daquilo que eu senti, daquilo que eu acessei, o que é que essa pessoa que vos fala, tem condição de transmitir e discutir. E a vida foi me levando, né? Fizeram uma peça de teatro também. É verdade. O Sérgio Mariá. Foi maravilhoso. Tem um grupo musical? Esse grupo é do espetáculo? Nós montamos esse grupo ao espetáculo. Né? O André, que ele é um maestro, um cara fenomenal. E foi convidando pessoas que ele viu que tinha sensibilidade para criar Porque você falar de cultura hindu, você falar de cultura africana, sem ter um acompanhamento musical, é uma castração. E o André percebeu isso, o diretor, Sérgio Mariá, meu grande amigo, um beijo para você, Sérgio. Sentiram isso e foi introduzindo. Na peça a gente foi construindo junto ali, eu com ele, pela necessidade de divulgar a cultura africana, pela necessidade de divulgar essa relação do homem com o que se chama céu, com o que se chama self, com o que se chama o invisível, né?